Houve um momento em que os fãs olharam para o ecrã e perguntaram baixinho o que lhes tinha acontecido. Não foi por causa da idade, nem por causa de uma doença, mas porque algo feito para melhorar a beleza correu terrivelmente mal. Em Hollywood, a cirurgia plástica é vendida como o controle definitivo sobre o tempo, mas para algumas celebridades negras, essa promessa ruiu sob o peso da pressão do silêncio e de procedimentos repetidos. E ninguém as avisou para pararem com aquilo. O que começou por ser um simples retoque tornou-se uma distorção, e o público assistiu a tudo em tempo real. Todos ficaram muito confusos, preocupados e visivelmente desconfortáveis. Hoje, analisamos os resultados estéticos mais perturbadores e as exigências brutais desta indústria que os alimentaram, bem como os erros irreversíveis escondidos por trás de toda a fama. Terminamos com uma verdade que Hollywood nunca quer admitir sobre a beleza, o poder e o saber quando parar de vez. Nicki Minaj, a sua criação, o preço elevado e o acerto de contas. Nicki Minaj não se tornou um grande ícone cultural por mero acaso. Desde a sua primeira ascensão no final dos anos 2000, Nicki Minaj percebeu logo que o sucesso na moderna indústria musical exigia muito mais do que talento. Era preciso ter uma imagem minuciosamente planeada e desenhada. Como a carreira a disparar, também a sua transformação física acelerava com cada decisão estética a reforçar aquela persona, Barbie hiperestilizada que a distinguia de todas as outras. Com o tempo, a estética de Nicki passou por várias fases distintas. Os retoques iniciais eram subtis, servindo para realçar e não para redefinir totalmente. Mas, quando a fama aumentou e a competição visual ficou feroz, as alterações tornaram-se muito mais evidentes. O contorno corporal, os preenchimentos e as formas dramáticas criaram uma silhueta que desafiava completamente as proporções naturais, enquadrando-se bem numa indústria que sempre premiou os extremos. A sua silhueta tornou-se o grande símbolo de uma era muito imitada, mas raramente questionada. Contudo, os procedimentos estéticos não são decisões definitivas e exigem sempre uma manutenção constante. Ao longo dos anos, o impacto físico de tantos retoques repetidos começou a surgir a par da enorme pressão psicológica de manter uma imagem impecável. O que antes era sinal de poder começou a revelar o seu custo. Os preenchimentos endureceram, as proporções congelaram e o esforço para parecer intocável tornou-se cada vez mais esgotante. Nos últimos anos, Nicki Minaj fez uma mudança discreta, mas muito significativa. Em vez de fazer mais, começou a recuar e a suavizar os contornos, reduzindo os preenchimentos faciais e deixando os seus traços naturais aproximarem-se mais da sua forma original. Isto não significou propriamente uma rejeição do seu passado, mas sim uma reavaliação profunda do mesmo. A sua decisão reflete uma verdade maior, a de que a beleza moldada para o público se pode tornar um fardo pesado. Ao escolher a contenção após anos de excesso, Nicki redefiniu o seu legado. A mulher que definiu os padrões de beleza moderna está agora a expor os seus limites, lembrando o mundo de que reinventar-se significa saber exatamente quando se deve parar. A seguir, olhamos para Dwayne "The Rock" Johnson, que acontece quando o mito natural enfrenta a realidade médica. Durante décadas, Dwayne "The Rock" Johnson personificou o ideal de uma masculinidade pura e conquistada. O seu físico gigante, com músculos extremamente definidos e que parece esculpido em pedra pura, tornou-se a prova viva de uma genética disciplinada e de uma ética de trabalho implacável.
Para milhões de pessoas, ele encarnava a fantasia de que a grandeza só se consegue moldar com ferro, suor e muito sacrifício. Mas até as lendas são desenhadas com intenção. Muito antes de Hollywood o coroar como o grande ícone de ação, Johnson enfrentou um problema físico que raramente é discutido entre as celebridades masculinas. Nos finais dos anos 90, no auge da sua brilhante carreira na WWE, ele submeteu-se a uma cirurgia de ginecomastia para remover o excesso de tecido peitoral. O procedimento foi muito discreto, mas totalmente transformador, redefinindo o seu tronco para uma profissão onde o corpo estava sempre em exibição. Não se tratou de vaidade, foi pura estratégia. À medida que transitava para o cinema, o seu físico continuava a evoluir de forma constante. Manter uma massa muscular extrema na meia-idade exige muito mais do que apenas treinos diários e intensos. Ao longo dos anos, as alterações na firmeza da pele, no volume muscular e na estrutura facial geraram alguma especulação. Os especialistas apontam não para cirurgias drásticas, mas para uma manutenção estética cuidada e tratamentos de pele, protocolos de recuperação avançados e o acompanhamento médico necessário para sustentar um físico de super-herói após os 50 anos. É aqui que o mito começa a mudar de figura. O corpo de Johnson não é falso, mas é cuidadosamente gerido. Trata-se do resultado de biologia, disciplina rigorosa e de intervenções médicas seletivas a trabalharem em sintonia. A sua transformação pessoal revela a realidade por trás das grandes estrelas de ação modernas. A perfeição nunca é por acaso, e o natural costuma ser apenas uma narrativa muito bem protegida. A história de The Rock não é sobre qualquer tipo de mentira. É sobre a enorme pressão de se transformar numa marca viva, uma marca que tem de parecer totalmente invencível ano após ano. Por trás daquela armadura de músculos, esconde-se um equilíbrio calculado entre os limites humanos reais e as duras exigências de Hollywood. Tyra Banks, a supermodelo, que escolheu a total honestidade em vez da ilusão. Tyra Banks construiu o seu legado numa indústria onde a perfeição é obrigatória, mas raramente discutida com frontalidade. Sendo uma das supermodelos mais conhecidas e marcantes da sua geração, era aplaudida pela sua enorme confiança, pela sua inteligência brilhante e presença inconfundível. Contudo, por trás daquele rosto icônico, escondia-se uma decisão que muito poucas modelos se atreviam a admitir em público. Ainda no início da sua carreira, Tyra fez uma rinoplastia, uma escolha que abordou mais tarde com uma surpreendente frontalidade. Naquela altura, o mundo da moda era dominado por padrões de beleza eurocêntricos muito rígidos, sem qualquer espaço para desvios. Para Tyra, a operação não foi por vaidade, mas sim uma questão de sobrevivência. Ela descreveu abertamente a beleza natural como uma espécie de lotaria injusta. Uma afirmação corajosa que desafiou o velho mito de que as grandes modelos nascem simplesmente perfeitas. O que distinguiu Tyra não foi a cirurgia em si, mas a forma aberta como a abordou. Ela nunca o escondeu, nunca o dramatizou e nunca permitiu que isso a definisse. Pelo contrário, ela encarou a cirurgia cosmética como uma ferramenta estratégica e calculada, utilizada uma única vez muito cedo e com enorme moderação. À medida que subia de estrela das passareles a apresentadora e produtora de televisão, e mulher de negócios, a sua aparência manteve-se incrivelmente constante. Qualquer manutenção estética era discreta, controlada e secundária em relação à sua forte personalidade.
A filosofia de Tyra sempre foi clara. A perfeição é aborrecida e a vossa individualidade é o verdadeiro poder. Numa indústria erguida sob segredos absolutos, a sua transparência acabou por ser algo revolucionário. Ela não rejeitou os padrões de beleza vigentes, mas também não se submeteu a eles de forma cega. Simplesmente navegou por eles com estratégia. A história de Tyra Banks não revela insegurança, mas sim uma imensa e rara autoconsciência. Optar por contar a verdade, ela conseguiu preservar intacta a sua imensa credibilidade, expandiu a sua esfera de influência e provou que o verdadeiro poder vem de assumirmos as escolhas por trás da nossa imagem. Seguimos para Jada Pinkett Smith com toda a honestidade em cima da mesa e o silêncio diante do espelho. Jada Pinkett Smith construiu toda a sua identidade pública com base na sua coragem inabalável e numa enorme franqueza. Desde seus primeiros papéis no cinema nos anos 90 até se tornar a voz principal do programa Red Table Talk, ela posicionou-se como alguém sem qualquer medo de encarar verdades desconfortáveis. O envelhecimento, o casamento, a maternidade e as lutas pessoais eram todos postos na mesa sem rodeios. No entanto, quando tocamos na aparência, a história de Jada ganha contornos muito mais complexos. Sob o olhar implacável de Hollywood, o seu rosto parece resistir ao tempo de uma forma impressionante. Vários observadores têm notado uma evolução gradual, mas bastante consistente. Maçãs do rosto mais esculpidas e sobrancelhas arqueadas, uma pele mais lisa e uma estrutura facial que parece cuidadosamente preservada e não alterada radicalmente. Estas transformações não surgiram do dia para a noite. Sugerem antes um cuidado contínuo a longo prazo. Uma manutenção estética altamente controlada construída com pequenos retoques subtis em vez de transformações óbvias. Jada sempre foi incrivelmente transparente sobre a sua dura batalha contra a alopécia, transformando uma condição médica profundamente pessoal num manifesto de força e superação. Contudo, essa mesma abertura nunca se aplicou aos seus procedimentos estéticos. Este contraste levanta uma questão intrigante. Por que razão algumas verdades físicas são partilhadas livremente e outras ficam sob segredo? A resposta para isto pode estar na sobrevivência. Envelhecer publicamente, sobretudo ao lado de um marido famoso no mundo inteiro, traz um escrutínio feroz. Cada grande plano e cada imagem em alta definição aumentam a enorme pressão para parecer sempre igual. Para muitos na sua posição, o cuidado estético discreto torna-se uma forma de proteção, não de engano. Jada Pinkett Smith está num cruzamento difícil entre a autenticidade e o desejo de preservação. A sua imagem espelha a realidade moderna do envelhecimento das celebridades, honestidade em teoria, precisão cirúrgica na prática. Entre a mesa do seu programa e a clínica de estética, há um equilíbrio silencioso, guiado pela expectativa constante. Controlo e pelo preço elevado da visibilidade. Kimora Lee Simmons, a mente brilhante por trás da grande era da Baby Fat, sempre personificou uma ideia clara de poder através da sua aparência marcante. Descoberta muito jovem e a desfilar para a Chanel com apenas 13 anos, ela não entrou na moda apenas para ser modelo, mas para ser o próprio símbolo do luxo moderno. Durante os anos 90, o seu visual era muito mais suave, rejuvenescido e aberto, com um olhar muito expressivo, traços arredondados e uma elegância natural que capturava perfeitamente todos os ideais de beleza daquela época. Conforme Kimora passava de supermodelo
A empresária global, a sua imagem transformou-se para acompanhar o tamanho da sua ambição. Ao longo dos anos, vários observadores notaram uma definição muito mais nítida e acentuada dos seus traços faciais. Seus olhos pareciam bastante mais rasgados, as maçãs do rosto mais salientes e o maxilar muito mais definido. Esta mudança de traços viria a ser reconhecida mais tarde como a famosa estética dos olhos de raposa, um aspecto angular e alongado, que projeta uma imagem de controlo, poder e autoridade na alta costura. Kimura nunca detalhou publicamente qualquer cirurgia estética, e as alterações no seu rosto nunca pareceram demasiado repentinas ou artificiais. Pelo contrário, aconteceram de forma muito gradual, o que indica um plano a longo prazo e não uma mudança radical. Pequenos retoques sutis, contornos muito bem trabalhados e uma manutenção estética rigorosa criaram um rosto que combina na perfeição com o seu estilo de vida luxuoso, polido, poderoso e assumidamente de elite. Nos níveis mais altos da moda e dos negócios, a beleza nunca é algo estático. Exige uma manutenção constante, a intervenção de especialistas e a sabedoria de saber quando apenas retocar em vez de recomeçar do zero. Kimura representa o exemplo máximo de uma gestão de imagem extremamente planeada, onde o aspecto físico funciona como uma extensão direta do seu estatuto de poder. A história dela traz uma questão crucial sobre a cultura da beleza moderna. Quando é que a simples manutenção passa a ser reconstrução total? Kimura Lee Simmons é vista como uma pioneira, mas também como uma figura de aviso. Ela é a mulher que ajudou a definir uma era estética, e ela sabe bem o peso que traz carregar a própria perfeição como uma coroa. Kelly Rowland mostra o poder de saber esperar num mundo que corre demasiado. A carreira de Kelly Rowland sempre se definiu por contenção, disciplina e uma confiança silenciosa. Como membro essencial do famoso grupo Destiny's Child, ela atingiu o estrelato mundial ainda muito jovem, numa indústria cruel, onde as decisões de imagem são precipitadas e irreversíveis. No entanto, quando o assunto era o seu próprio corpo, Kelly preferiu seguir outro caminho, um trilho guiado pelo tempo, reflexão e preparação pessoal. Desde os 18 anos, Kelly admitia abertamente que pensava em fazer algumas melhorias no seu corpo. Mas, em vez de ceder à pressão implacável da indústria, ela simplesmente parou. Ela escutou com atenção os conselhos da sua mãe. Conselhos que colocavam a maturidade acima do impulso, permitindo-se crescer, não só fisicamente, mas também a nível emocional. Durante mais de uma década inteira, ela esperou enquanto via a fama, a autoconfiança e a identidade crescerem com a sua carreira. Aos 28 anos, Kelly decidiu fazer o aumento mamário, mas estritamente sob os seus próprios termos. O resultado foi sutil, equilibrado e perfeitamente coerente com as suas proporções naturais. Não houve nenhuma reinvenção dramática, nem a habitual busca por choque fácil. Em vez disso, a mudança integrou-se no seu aspecto, reforçando a identidade em vez de a apagar. Ficou assim provado que o momento certo pode de facto ditar os resultados mais naturais no campo estético. A história de Kelly destaca-se claramente em Hollywood. A transformação não foi para seguir modas, mas para ditar as suas próprias regras. Ela provou que a cirurgia estética não tem de ser uma reação impulsiva ou um exagero. Pode ser algo muito planeado, bastante contido e muito pessoal. Numa indústria completamente obcecada por resultados rápidos, Kelly Rowland surge para nos trazer uma verdade rara.
A paciência não é hesitação, é sim poder. A sua jornada lembra-nos que as decisões estéticas mais inteligentes são as tomadas com muita calma, com ponderação e sem pedir desculpa. Kenya Moore, será isto genética natural ou apenas um retoque para a televisão? Desde que foi coroada Miss USA em 1993, ela vive toda a sua vida adulta debaixo de um autêntico microscópio. A beleza não foi apenas parte da sua identidade, foi a sua grande moeda de troca. Décadas mais tarde, como figura central dos reality shows, essa sua imagem ainda gera forte admiração, desconfiança e um debate constante. Para quem a apoia, Kenya representa pura sorte genética e um autocuidado disciplinado. Ela sempre garantiu convictamente que o seu aspecto é totalmente natural, sendo o resultado óbvio de bons genes, muito treino e grande dedicação. Contudo, os críticos apontam mudanças visíveis ao longo dos anos, como uma estrutura facial mais fina, contornos bastante mais definidos e um corpo visivelmente mais esculpido do que na época dos concursos. Estas observações têm alimentado muitos rumores sobre alegadas cirurgias estéticas, que vão desde pequenos retoques no rosto até intervenções no corpo que Kenya sempre negou redondamente. O que torna o debate tão interessante não são as provas, é a pressão. Conseguir manter a imagem impecável de uma ex-Miss USA durante mais de 30 anos inteiros, em especial sob as lentes da alta definição, torna-se um feito raro e exigente. As expectativas que recaem sobre as rainhas de beleza não desaparecem com o tempo, elas intensificam-se. Cada aparição pública convida a comparações com o passado. Qualquer mudança gera escrutínio, e a história de Kenya expõe uma tensão profunda na cultura das celebridades atuais. Nos reality shows, exige-se autenticidade, mas apenas a perfeição é realmente recompensada. Quer o seu visual seja natural ou mantido com pequenas intervenções estéticas bem discretas, o peso psicológico continua a ser o mesmo. Espera-se que ela pareça sempre intemporal numa indústria que lucra imenso com a polêmica. Kenya Moore está no cruzamento entre o seu legado e a especulação. Uma mulher tão definida pela sua coroa como pelas constantes e implacáveis interrogações que a rodeiam. A sua imagem, seja real ou retocada, reflete bem os padrões implacáveis impostos a mulheres que envelhecem sob o olhar público. Muito obrigado por acompanhar. Não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com os amigos e subscrever para não perder os próximos vídeos. Vemo-nos muito em breve no próximo vídeo.